Vamos aqui continuar a ver o simbolismo da Babilônia. Nós temos aqui símbolo do deus Sol Shamash, né, em achados arqueológicos, em pedra, né, usado na adoração satânica do templo de Babilônia. Aqui você pode ver também, ó, em pedra. Essa daqui é a original, essa daqui é um desenho retratando a original. E você tem aqui, ó, símbolos do sol, tá? E você encontra isso na Babilônia moderna, imagens referentes ao sol, tá? Note o símbolo do deus sol no altar pagão, diagrama de um altar católico da América e Europa. Note exatamente o mesmo símbolo do deus sol no altar católico. Então, assim, eles mostram a sua clara adoração ao sol, né? Nós temos aqui também uma representação da adoração pagã ao deus Dagon, uso da mitra. Os antigos sacerdotes pagãos usavam em honra ao deus peixe Dagon, falso salvador. Então aqui você tem provas arqueológicas, ó, disso que eu estou falando, que a mitra na cabeça deles, ó, essa mitra aqui, ó, semelhante a que os sacerdotes católicos aí, os chamados papas, né, mas não somente eles, os bispos também usam, né, essa mitra em formato de boca de peixe em adoração a Dagon. Na foto superior à esquerda mostra um sacerdote de Dagon levando a sua mitra colocada na cabeça, evaporando água benta, sagrada. A foto do lado direito mostra os sacerdotes de Dagon evaporando água benta à medida que estão olhando para cima para seu símbolo egípcio de adoração ao deus Sol. Mas continuando aqui, o uso da mitra no presente pode ser facilmente percebido aí nesses homens aí que são considerados por muitos como santos, né? São chamados até de sua santidade o Papa, mas estão adorando a quem? A Dagon. Estão adorando aí deuses pagãos. Então aqui, ó, claramente associando a mitra, aqui também na cabeça desse aqui da imagem, associada com os sacerdotes católicos. Eu não gosto nem de falar a palavra papa, porque Jesus disse: a ninguém chameis vosso pai, né? É o papa dos católicos, não meu, né? O meu pai é o eterno, todo-poderoso Yahweh Tsevaot, o único Deus verdadeiro. E eu adoro também o seu Filho unigênito, porque ele ordenou que assim nós o fizéssemos. Também porque ele, juntamente com o Pai, nos criou, né? Sem Jesus, nada do que foi feito se fez, diz a palavra de Deus. Lá em João, capítulo 1, os primeiros versículos ali. Então nós vemos aí esses mesmos rituais aí, ó, evaporando água benta. Aqui, ó, evaporando a água benta, aqui o incenso, né? Outros simbolismos aí que podem ser associados à Babilônia antiga, na Babilônia moderna, são esses aí: a adoração ao deus pagão Baal Shamash. Então nós temos aqui, ó, o símbolo do deus pagão Baal, que é esse aqui, ó, tá? Foi comprovado já, usado na adoração satânica oculta. Os seus praticantes conhecem a seu deus como Baal, ou seja, Lúcifer. Primeira aparição pública do Papa João Paulo II, nós temos aqui, ó, o símbolo, adoração a Baal, símbolo de Baal, Lúcifer na mitra. Aqui, ó, até na mitra, né? Esse aqui já é o Bento XVI, esse aqui é o João Paulo II, na sua primeira aparição pública, com o símbolo de adoração a Baal. E o ostensório de ouro, também com o símbolo
de Baal, aqui, ó, encontrado na arqueologia. Isso aqui é um achado arqueológico, ó. Isso aqui é uma prova irrefutável da associação entre a Babilônia antiga e a moderna. Então, a Basílica de São Pedro aqui, ela tem também, ó, no seu centro, aqui lá no chão, ó, há o símbolo de adoração a Baal. Então, eu pergunto para vocês, essas pessoas estão adorando a Deus? Não. Eles estão adorando a deuses pagãos. O próprio Satanás, né? Baal, Mitra, Moloque, e os infernos todos, né? Os demônios todos. É isso que eles estão adorando. E você vai continuar praticando essa adoração. Eu quero mais uma vez retificar que eu não estou dizendo essas coisas para ofender a sua fé, para desprezar a sua fé, porque eu sei que muitos são sinceros, mas estão sendo enganados. E a mensagem de Deus é para que a gente não seja enganado, para que a gente veja onde estamos errando e voltemos aos verdadeiros caminhos de Deus. Vamos continuar aqui analisando esses símbolos. O óctuplo como adoração ao sexo. O obelisco, deixa eu afastar um pouco aqui para vocês poderem acompanhar. O obelisco, figura 1, que é essa daí, ó, representa o órgão sexual masculino. O obelisco provém da adoração pagã do Egito. Como rito satânico, os egípcios punham-se diante do obelisco pelo menos uma vez por dia, mas se possível 3 vezes. E isso aqui é comprovado, se você for lá, né? Já assisti vídeos aí, por exemplo, alguns vídeos da Débora Gonçalves, né? É um canal que eu sempre tenho acompanhado. Ela já fez uma filmagem lá no Vaticano mostrando que nesses obeliscos estão aí inscrições que remetem ao Egito Antigo, ou seja, hieróglifos. O obelisco lá do Vaticano tem esculpido, é a palavra correta que eu estava tentando lembrar, esculpido nesse obelisco hieróglifos egípcios, né? E esse obelisco, ele faz parte de um rito satânico, tá? Os egípcios punham-se diante do obelisco pelo menos uma vez por dia, mas se possível 3 vezes. Este círculo, a figura 2, também representa o órgão sexual, mas o feminino, na doutrina espiritual satânica, tá? Que é o óctuplo, que aí vem falando sobre os 8 caminhos do esclarecimento, né? E para dessa forma poder representar o grande ato sexual, simplesmente se insere o obelisco no círculo. Este é o ritual de adoração ao sexo. Tá bom, meus amados? Então, esses homens, eles são tremendos tarados, tá? Tremendos tarados. Esses homens praticam depravações e perversões terríveis. E para fundamentar isso que eu estou dizendo, eu quero ler aqui para vocês alguns trechos desse livro aqui, ó, que eu estou terminando de ler. No Armário do Vaticano, Poder, Hipocrisia e Homossexualidade. Diz assim na página 129 em diante. O programa, entre aspas, não tem preço fixo em Roma Termini. No mercado dos bens e serviços, a cotação do ato sexual está atualmente em seu nível mais baixo. Há romenos disponíveis demais, africanos sem documentos demais, travestis latinos e vadios demais para que seja possível uma inflação. Mohamed cobra, em média, 70 euros por programas. Shorty pede 50 euros, mas com a condição de o cliente pagar o quarto. Gabi e Pitbull raramente discutem o preço antes, o que é tanto um sinal de medo de policiais da paisana como um indício de miséria e dependência econômica. Isso aqui são descrições o autor desse livro aqui, ele entrevistou esses garotos de programa lá
do Vaticano que atuam lá, e por isso que ele dá todas essas descrições aqui bem pormenorizadas. Aí aqui tem uma fala, né? Dizendo assim, ó, depois de acabar eu creio que esse Mohammed, né, que fala, depois de acabar, peço 50 euros se não fizerem nenhuma proposta. Se me oferecem 40, peço mais 10 e às vezes aceito 20. Se o cliente for pão duro, acima de tudo, não quero problemas, porque venho aqui todas as noites, explica Gabi. Ah, não, esse aqui é o Gabi, né? Ele não diz que tem uma reputação a manter, mas me parece ficar subentendido. Ter um cliente habitual é o que todo mundo procura aqui, mas não é fácil, ressalta Florim, um prostituto romeno que vem da Transilvânia e fala inglês fluentemente. Olha só. Me encontrei com Florim e Christian em Roma, em agosto de 2016, com o meu pesquisador Thalisson. Os dois têm 27 anos e vivem juntos, me contam, num pequeno apartamento provisório num subúrbio longe da cidade. Cresci em Brasov, afirma Christian. Sou casado e tenho um filho, preciso alimentá-lo. Falei para os meus pais e para minha mulher, que sou barman em Roma. Florim deu a entender aos pais que estava trabalhando na construção e diz ganhar em 15 minutos o que ganharia em 10 horas num estaleiro. Trabalhamos nas imediações da Piazza della Repubblica. É um local que as pessoas do Vaticano... É um local para as pessoas do Vaticano. Aqui todo mundo sabe, os padres nos levam de carro para a casa deles ou com mais frequência para um hotel, revela Christian. Ao contrário de outros prostitutos que entrevistei, o autor diz, Christian conta que não tem dificuldade em alugar um quarto. Não tenho nenhum problema, nós pagamos, não podemos nos recusar, temos documento de identidade e estamos legais. E mesmo que as pessoas do hotel não fiquem contentes porque 2 homens ocupam um quarto durante 1 hora, não podem fazer nada. Quem paga o hotel? O autor pergunta, né? Aí eles, claro, retruca Christian, espantado com a minha pergunta. Christian revela a face sombria das noites escuras de Roma Termini. A lascívia dos religiosos ultrapassa as normas, chegando ao abuso, segundo os depoimentos recolhidos. Houve um padre que quis que eu urinasse nele, olha só. Há aqueles que querem que nos fantasiemos de mulher, de travesti. Outros praticam atos sadomasoquistas, um pouco sórdidos, eliminar os pormenores. Um padre até quis lutar boxe comigo todo nu. Como sabe que são padres? O autor aqui do livro pergunta, né? No diálogo, na entrevista que teve com esse prostituto. Aí ele responde, tenho experiência, consigo identificá-los na hora. Os padres estão entre os clientes mais assíduos aqui. Nós os reconhecemos por causa da cruz, quando tiram a roupa. Mas muita gente usa uma cruz, uma medalha de batismo. O autor, ele argumenta, né? Mas aí ele retruca dizendo, não é uma cruz dessas. Nós os reconhecemos de longe, mesmo quando se disfarçam de burgueses. Dá para perceber pela atitude, muito mais constrangida do que a dos outros clientes. Não estão na vida. São infelizes, continua Christian. Não vivem, não gostam de si mesmos. O modo como abordam o joguinho com o celular ao ouvido para disfarçar a falta de jeito, o ar de uma vida social quando não estão falando com ninguém, conheço tudo isso de cor. E principalmente tenho clientes regulares. Olha só o que esse prostituto fala. Né? Eu os conheço, conversamos muito. Eles se confessam. Olha que ponto que chegou, né? As pessoas vão para se confessar com os padres e os padres se confessam com os prostitutos. Olha o nível de depravação que chegou isso, tá? E se você continua lá, você é conivente com tudo isso. Eu também uso uma cruz no pescoço, sou cristão, o Christian afirma, né? E isso cria laços. Mas como um cristão, gente, que pratica essas coisas. Mas eu digo que essas pessoas têm mais chance de se arrepender e mudar do que muitos líderes religiosos, né, que estão lá enganando as pessoas. Eles se sentem mais seguros com um ortodoxo, e isso os acalma. Falo de João Paulo II, de quem gosto muito, como romeno. Sou imbatível no que se refere a esse Papa. Além disso, um italiano quase nunca nos leva para um hotel. Os únicos que nos levam para um hotel são os padres, os turistas e os policiais. Aí ele diz, policiais? Então o prostituto ele responde, sim, tenho alguns clientes habituais que são policiais.
Mas prefiro os padres. Quando vamos ao Vaticano, eles nos pagam muito bem, porque são ricos. Os rapazes de Roma Termini nunca são muito precisos em relação a esses clientes importantes, mas a região conserva, mesmo assim, a memória de orgias no Vaticano. Foram muitos os que falaram das festas a 4, às sextas-feiras à noite, em que o motorista vinha buscar os prostitutos numa Mercedes para levá-los ao Vaticano. Mas nenhum deles havia feito pessoalmente essa viagem até a Santa Sé com o motorista, e tenho a impressão de que receberam todas essas informações de segunda mão. A memória coletiva dos rapazes de Termini repete essa história sem que seja possível saber se aconteceu alguma vez de fato. No caso, as histórias ali que não se referem a ele, porque as histórias que se referem a ele, eles dão depoimento pessoal deles, né? Mas outras histórias que são passadas por pessoas, aí o autor fala aqui que ele não pode confirmar, né, se é de fato verdadeiro. E o autor, ele registrou todas as entrevistas em áudio, ele gravou todas elas. Entrevistou, inclusive, muitos padres que confessaram também coisas para ele, está nesse livro aqui. Christian conta, no entanto, que acompanhou por 3 vezes um padre ao Vaticano e um amigo romeno, Razvan, que se juntou a nós e participa da conversa. Revela ter ido lá uma vez. Se formos ao Vaticano e o cliente for um peixe graúdo, somos muito mais bem pagos. Não fica na casa dos 50 e 60 euros, mas sim dos 100 e 200. Todos temos vontade de ter um peixe graúdo. Christian prossegue. A maioria dos padres das pessoas do Vaticano quer habituais. Chama menos a atenção e é menos arriscado para eles. Já não precisam vir nos buscar aqui na Piazza della Repubblica, a pé ou de carro. Basta nos enviarem uma mensagem no celular. Esperto e experiente, Christian mostra a lista de contatos do seu celular e vai passando os nomes e números de telefone. A lista é infinita. Ao falar deles, os chama de os meus amigos, o que leva Florinha a rir. Os meus amigos, entre aspas aqui, né? Para pessoas que você conheceu há 2 horas. Então, são fast friends. Deixa eu só terminar aqui com mais 3 parágrafos. Muitos dos clientes de Christian certamente forneceram nomes falsos, mas os números são verdadeiros. E penso que com os meus botões, que se alguém publicasse aquela enorme lista de números de celular de religiosos, isso incendiaria a Conferência Episcopal Italiana. Quantos são os padres em busca de companhia que vêm regularmente a Termini? Quantos prelados ainda no armário e monsignori não héteros vêm assim se aquecer com esses sóis do Oriente? Os assistentes sociais e os policiais sugerem alguns números, dezenas todas as noites, centenas todos os meses. Já os prostitutos fanfarrões falam em milhares. Mas todo mundo subestima ou superestima um mercado que não pode ser avaliado. E, na verdade, ninguém sabe. Christian quer parar. Aí, ele diz aqui, ó, já sou um veterano aqui, Christian, né? Não que eu seja velho, tenho só 27 anos, mas tenho a sensação perfeita de que pareço ter mais. Muitas vezes os padres passam e me cumprimentam. Buongiorno, né, em italiano. Bom dia. Mas já não me mandam entrar. Quando um jovem chega a Termini, é novinho em folha. Todo mundo quer. É a sorte grande. É muito procurado. Pode realmente ganhar muito dinheiro, mas para mim já é tarde demais. Vou voltar em setembro. Acabei. Então, meus amados, note aqui o nível de depravação. Isso é só um trechinho. Se você ler esse livro aqui, ele tem quase 500 páginas. Se você ler esse livro todo, eu estou na página 414 já. Comecei a leitura no dia 12/11, né? Hoje é 20 alguma coisa, quase terminando o mês. Comecei dia 12/11, estou devorando esse livro, tá? Para mostrar para vocês algumas coisas que têm acontecido, tá? Então, isso mostra que tudo isso daqui não é conversinha fiada, não. Esses rituais são apenas provas físicas, mas existem provas também de situações que continuam acontecendo hoje lá com esses homens que se dizem representantes de Deus, mas na realidade são representantes de Satanás e seus anjos. No próximo vídeo a gente continua analisando esses símbolos da Babilônia Antiga, na estrutura e no sistema da Babilônia moderna, tá? Não deixe de curtir o vídeo, né? Dê o like ou dê o dislike, né? Se você achou que
que merece dislike, fica a seu critério. Pode dar like ou dislike, como você quiser. Deixa aí seu comentário também, o que você achou, se você concorda, se você discorda, tá? Não deixa de comentar, isso ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós estamos precisando aumentar aí o número de inscritos para que essas coisas cheguem ao maior número possível de pessoas, tá bom? Eu vou deixar um link aí se você quiser ajudar, nos apoiar financeiramente, já que o YouTube ele não monetiza nenhum dos meus vídeos é monetizado, porque o meu canal é pequeno ainda. Para os vídeos serem monetizados, eu preciso de 1.000 inscritos e de 4.000 horas num período de 12 meses. O primeiro requisito eu consegui essa semana, graças a Deus, né? 1.000 pessoas inscritas. Eu peço que você, se você é inscrito, continue aí, não cancele sua inscrição. E compartilhe com outras pessoas, pede outras pessoas para se inscrever no canal para ajudar, né? E se você quiser ajudar financeiramente, porque tudo isso demanda tempo, preciso gastar muito tempo editando vídeos, né? Um tempo que eu poderia estar usando para fazer outra coisa, para ganhar dinheiro de outra forma. Se você quiser nos ajudar financeiramente, se você quiser, será bem-vindo. Se não quiser, nós vamos continuar da mesma forma, porque Deus nos sustenta e nós já temos aqui uma renda nossa, mas precisamos às vezes comprar um equipamento ou substituir um equipamento que estragou, que deu problema, ou comprar alguns livros para poder estudar, né, e trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então tudo isso gera gasto. Então se você quiser nos ajudar, vou deixar o link aí do Apoia-se. Basta você nos ajudar com uma quantia fixa mensal, seja R$5, seja 10, 15 ou 20. Lembrando que aqueles que ajudarem com R$20 mensais vão ganhar um livro de minha autoria, né? O livro Adoração Verdadeira, Falsa Adoração, vírgula, Falsa Adoração, onde nós colocamos aí um contraste. Somente dentro das Escrituras, não usamos nenhuma outra fonte, fazemos uma apologia aí bíblica, né? Sobre a adoração verdadeira em contraste com a adoração falsa. Então, se você ajudar com R$20 mensais aí, no Apoia-se, você manda o endereço para a gente e vamos enviar para você um livro de minha autoria, para que você aí aumente seus conhecimentos a respeito da Palavra de Deus, que é algo que vai perdurar por toda a eternidade, né? É um conhecimento, todo conhecimento aqui terreno terá fim, mas o conhecimento que a gente adquirir a respeito da Palavra de Deus, ele vai perdurar por toda a eternidade. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.